Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 10 de novembro, a Igreja hoje celebra São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. O que significa magno? Significa grande, e é assim chamado esse Santo Padre, o Papa, por causa de seu trabalho e santidade em seu ministério papal. Nascido em Roma, no ano de 395, foi eleito Papa no ano 440, governou a Igreja dentro do Império Romano. Havia muitas heresias e invasões e violências. Sua pregação era muito rica em conteúdo doutrinal, porém usava de palavra de modo muito simples e numa linguagem de fácil alcance. Que São Leão Magno interceda pela nossa Igreja nos tempos atuais. E nós vamos meditar hoje, irmãos e irmãs, no evangelista Lucas, no capítulo 17, os versículos de 11 a 19. Não houve senão quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Caros irmãos e irmãs, curar na caminhada aqueles leprosos que encontraram Jesus no caminho de Jerusalém eram homens excluídos do convívio com a comunidade, considerados impuros e indignos do apreço e da atenção, e diante de Jesus e reconhecendo a sua miséria, eles suplicaram não a cura, mas a sua compaixão, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus lhes fez uma única recomendação: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E no caminho eles foram curados. Era costume daquela época, quando um leproso ficava curado, apresentar-se ao sacerdote para que fosse reintegrado no meio da sociedade. O leproso, que voltou agradecido, era um estrangeiro, um samaritano, e não fazia parte do povo de Israel. No entanto, veio glorificando a Deus em alta voz
pela sua cura, atirando-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, numa atitude concreta de profunda reverência e reconhecimento. Por essa razão, Jesus elogiou o seu gesto e o exaltou, admirando-se dos outros 9 leprosos que não haviam voltado. Diante disso, concluímos que não basta somente reconhecer a nossa miséria e ter consciência de que somos pecadores, necessitados do perdão e da misericórdia de Deus. Precisamos sim, também, de coração suplicar e confessar o nosso pecado, demonstrando o nosso desejo de conversão com humildade e contrição, como eles o fizeram. Necessitamos também de nos colocar de prontidão para obedecer ao que o Senhor nos propõe. Quando obedecemos o Senhor e decidimos caminhar dando o primeiro passo, as grandes e pequenas obras do Senhor começam a acontecer na nossa vida. Nós também somos pecadores e indignos porque, como o nosso pecado maculamos o corpo de Cristo, nós podemos também ser curados dessa lepra, se obedecermos à palavra de Cristo e procurarmos um sacerdote que nos reintegre na Igreja. Finalmente, irmãos e irmãs, precisamos saber expressar a nossa gratidão em gesto e atitudes concretas e não somente com palavras ou intenções. Um coração agradecido é reconhecido por Deus, mesmo que seja de um estrangeiro e não faça parte do povo de Deus. Você reconhece que é pecador e necessitado do perdão de Deus? Você costuma procurar um sacerdote para receber o perdão de seus pecados? Qual é a sua atitude quando recebe uma graça do Senhor? Você teria depois voltado para glorificar a Deus como gratidão? São palavras e perguntas, irmãos e irmãs, que precisamos de fato pensar. E no mundo de hoje, no contexto histórico que vivemos, a palavra confissão sacramental com um sacerdote está muito em desuso. Nós fazemos muitas vezes pouco caso e muitas vezes a gente ouve afirmações como essas: eu confesso com Deus. Aí está o modelo desse leproso que voltou para agradecer a Deus. E aí Jesus aproveita para nos dar esta lição. E não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de vivenciar um pouco mais esse sacramento da confissão. E não nos esqueçamos de prosseguir orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, os que nos pediram orações, os profissionais da saúde, para que tenham força e ajude nossos irmãos a atingir o dom da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.